No auge da Era de Ouro de Hollywood, ela foi a única mulher dirigindo filmes dentro do distrito do cinema, trazendo por trás das telonas não só sua presença feminista, como LGBT+. Esta é a Sociocrônica, e nós vamos conhecer mais um ícone da sétima arte. Oi, sócios! Esse vídeo tem a participação especial da Joyce Paz, que é a nossa colega aqui do YouTube e criadora do canal Cinemascope, um dos nossos canais favoritos do YouTube sobre cinema. E a Joyce tem um projeto chamado Clube das Diretoras, onde se dedica a dissecar a vida dessas personalidades esquecidas do cinema. E se você clicar no link que a gente vai deixar aqui embaixo na descrição deste vídeo e no comentário fixado, você pode participar do Clube das Diretoras por um mês, gastando apenas R$1. E lá você vai encontrar conteúdos exclusivos, cursos de cinema com certificado, entre outras experiências para você que gosta de cinema. Então fica aí a dica do Sociocrônica e conheçam o trabalho da Joyce. É isso aí, sócios, não esqueçam de deixar o like no vídeo. Agora vamos lá conhecer um pouco a história da Dorothy Asner. De todas as formas, o universo sempre deu um sinal a Dorothy Emma Asner de que o cinema aguardava. Nascida em 3 de janeiro de 1897, seu pai era dono de um restaurante em Hollywood, bem do lado de um teatro. Ou seja, na infância, Dorothy cresceu cercada por figuras como D.W. Griffith, Chaplin, Mary Pickford e Douglas Fairbanks, que iam comer no restaurante do pai. Mas, ao invés de lhe inspirarem, aqueles artistas acabaram criando um ranço na jovem Dorothy sobre o ramo, e assim ela decidiu cursar medicina e virar médica. Mas eis que começa a Primeira Guerra Mundial, e ao servir como enfermeira, Dorothy rapidinho descobriu que aquilo não era para ela. Só que como a guerra convocou quase todos os homens e a gripe espanhola matou o resto em 1918, a nova indústria que se erguia precisou urgentemente de mão de obra, seja ela feminina ou pouco qualificada. E assim, na busca por uma independência financeira, Dorothy decidiu encontrar William C. DeMille, um escritor e diretor de cinema. DeMille então a deixou livre para escolher o setor que quisesse. Bastou uma semana e ver algumas filmagens do famoso Cecil B. DeMille para Dorothy notar algo. Se alguém quisesse entrar neste ramo do cinema, deveria ser diretor, porque era ele quem dizia a todos o que fazer. Na verdade, ele era o tudo, contaria ela mais tarde, em entrevistas de 74. Mas Dorothy, perspicaz, escolhe por vontade própria começar de baixo. Assim a Dorothy começa digitando roteiros. Depois ela vira cortadora, ou seja, editora, a responsável pelas junções no filme, literalmente cortando as imagens e emendando tudo à mão. E já é aqui que ela se destaca. Em um ano, a Dorothy Asner montou 37 filmes. E na era dos filmes mudos, alguns arrastados ou longos demais, a Dorothy tinha uma edição ágil e moderna, o que era muito útil em especial para filmes de ação. Por exemplo, em Os Bandeirantes de 1923, a filmagem original ficou muito longa, então a Dorothy Asner foi lá e picotou tudo e transformou o que poderia ser um faroeste chato num thriller de ação que foi considerado até o melhor filme daquele ano. Já em Sangue e Areia, de 22, com Rudolph Valentino, a Dorothy teve a ideia de intercalar entre os close-ups do Valentino filmagens de touradas gravadas em Madrid. Ou seja, ela poupou gastos ao estúdio que não precisou gravar touradas de verdade e ainda deixou o filme mais elétrico. E tudo isso acabou consolidando a Dorothy Asner como um forte nome no cenário. Mas lembrem-se que a Dorothy já mirava a direção e quando ela se sentiu pronta, ela começou a pressionar os seus chefes de estúdio para ganhar um roteiro para ela dirigir. Óbvio que na época ela foi bastante ignorada, então foi aí que ela precisou apelar para um truque. Dizem que um dia a Dorothy começou a se despedir de todo mundo no trabalho, bateu na porta do seu chefe e disse que ia embora. Ao que ele então não quis perdê-la, cedeu e enfim entregou um roteiro para ela dirigir. Como teste, ela recebeu um roteiro aparentemente bobo sobre uma modelo que se apaixona por um conde. Mas, nas mãos de Dorothy Asner, o filme virou o sucesso Fashions for Women, de 1927, estrelado por Esther Houston e considerado perdido.
mas, graças a este filme, ela consegue um contrato para mais 3, Os 10 Mandamentos Modernos e Pegue Seu Homem, de 27, e Manhattan Cocktail, de 28. E em Pegue Seu Homem, ela trabalhou pela primeira vez com a It Girl original Clara Bow. E assim, as duas rumaram juntas para Garotas na Farra, de 29. Garotas na Farra não foi só o primeiro filme falado de Clara Bow, como se revelou um bom sucesso de bilheteria, apesar das críticas sobre o sotaque da atriz. Também foi neste filme que Dorothy teria criado aquele que é considerado o primeiro microfone boom com vara do cinema. Isso porque Clara Bow, muito elétrica, não conseguia se acostumar com os novos microfones. Dorothy então arrumou uma vara, grudou um microfone lá e deu a liberdade que Clara precisava. E já em Garotas na Farra é bem visível a identidade narrativa da diretora. Afinal, o filme trata de universitárias festeiras e a personagem de Clara se apaixona pelo professor. Em seus outros filmes, Dorothy com frequência traz mulheres criativas, independentes, amantes e corajosas. Em A Volta do Deserdado, seu filme seguinte, de 30, ela aborda até a história de uma mãe artista à procura de seu filho vendido pelo próprio pai. E em Felicidade de Mentira, de 37, com Joan Crawford e Franchot Tone, o filme já começa com uma discussão um tanto ousada sobre privilégios, meritocracia e diferenças de classe. Do you suppose there's anything to distinguish you from that waiter, except your clothes and the fact that you sit while he stands? Os filmes retratam relacionamentos frustrados, oportunidades perdidas, rompimentos de casamento e até mesmo a morte, escreve Dona R. Cassella em seu artigo sobre a diretora. Em sua maneira de lidar com a imagem das mulheres, Asner conseguiu jogar dos dois lados, satisfazendo seus chefes de estúdio com as histórias populares e convencionais de amor e casamento, ao mesmo tempo em que desafiava o centro temático dessas narrativas, os papéis sociais esperados das mulheres, acrescenta a Dona. E não só isso, Dorothy Asner foi a responsável por alavancar e fazer acontecer a carreira de muitas lendas de Hollywood. Mesmo depois de ter uma boa introdução no cinema, Katharine Hepburn estava prestes a fazer um filme do Tarzan, quando Dorothy Asner a escolheu para Assim Amam as Mulheres, de 1933, onde Kate fez uma aviadora que pega um cara casado, engravida e tem um final trágico. E logo Katharine seria mais lembrada exatamente por esse estilo de papel, mulheres em posições não convencionais, antes de se tornar a maior ganhadora de Oscars da história. Em sua autobiografia, porém, Katharine resume o encontro de um jeito mais divertido. Foi ótimo, ela usava calças, eu também. Nos divertimos muito trabalhando juntas. Ginger Rogers, Rosalind Russell e Lucille Ball foram outras notadas e que no início de suas carreiras brilharam em filmes comandados por Dorothy Asner, e não que todas soubessem lidar com isso às vezes. Clara Bow e Joan Crawford admitiram que ficaram com receio de serem lideradas por uma mulher, mas no final elas até viraram amigas para a vida. Contudo, o preferido de Dorothy era Fredric March, um ator super premiado e conhecido por sua versatilidade de atuação. Ele e Dorothy fizeram 4 filmes juntos, o que obviamente, se tratando de outra época e sendo Dorothy uma diretora mulher, é até surpreendente. Antes de se tornar aclamado, Fredric brilhou em 4 filmes de Dorothy, em especial Honra de Amantes, de 31 e Quando a Mulher se Opõe, de 32, onde fez um cara abalado pelo alcoolismo e traições. O título original, por sinal, seria algo como Alegremente Vamos para o Inferno, chamada sensacionalista que, ao mesmo tempo, garantiu seu sucesso e boicote nos jornais. Vale ressaltar que assim que o cinema ganhou som e o ramo virou uma indústria, mulheres foram afastadas de cargos de autoridade, como direção e produção. Daí a existência quase solitária da Dorothy no cenário por mais de 15 anos, uma resistência realmente admirável. No fim, porém, o que de fato matou sua presença foram os códigos de censura moral, o Código Reis de 1935, e o preconceito cada vez mais crescente após a implementação dessa censura. Isso porque, além dos filmes dela trazerem temáticas atuais e afiadas,
A própria presença da diretora quebrava com o padrão. Asner tinha cabelos curtos e adotava visuais tradicionalmente masculinos, e dizem até que sua postura profissional era muito semelhante à dos homens do ramo, seja para que ela se mantivesse como uma figura de respeito e autoridade num cenário masculino, seja apenas porque reproduzia o que via como habitual. A Dorothy Asner também era assumida no meio com sua esposa, a dançarina e coreógrafa Marian Morgan, que era 16 anos mais velha que ela. A Marian ajudava a Dorothy em seus filmes, criando coreografias. Inclusive, ela coreografou o filme A Vida é uma Dança com Lucille Ball, de 1940. Elas moravam juntas e viveram como um casal por mais de 40 anos, até a morte de Marian em 1971. O último trabalho nas telonas da diretora foi Crepúsculo Sangrento, de 43, com Molly Oberon. Então, ela decidiu se afastar do cenário por vontade própria, da forma como ela começou. Com a Segunda Guerra Mundial, ela produziu uma série de curtas para o corpo feminino do exército de seu país. Nos anos 50, também se envolveu com o teatro, estrelou até um programa de rádio e se descobriu como professora de cinema. Nesse período, graças a Joan Crawford, Dorothy também virou consultora de publicidade da Pepsi e fez uma série de comerciais de sucesso para a empresa de refrigerantes. Já nos anos 60, passou alguns anos na divisão de cinema da Universidade de Los Angeles, onde virou referência para Francis Ford Coppola, segundo o próprio. Mas, quando sua esposa morreu, Dorothy Asner se afastou e foi morar no deserto, onde morreu aos 82 anos em 1979. Numa rara incidência, a Dorothy chegou a ser homenageada em vida. Em 72, seu filme Garotas na Farra foi exibido no primeiro Festival Internacional de Filmes Femininos. E em 75, o Sindicato de Diretores dos Estados Unidos, do qual a Dorothy foi a primeira mulher a fazer parte, lhe prestou um tributo, onde leram um telegrama de Katharine Hepburn. Não é maravilhoso que você tenha tido uma carreira tão boa quando não tinha o direito de ter carreira alguma? Afinal, passados 80 anos de sua aposentadoria, Dorothy Asner nunca recebeu um Oscar, sequer honorário. Suas obras de cinema não são tão acessíveis e só bem recentemente ela virou alvo de estudos, mesmo que sua presença seja a prova de uma era em que Hollywood chegou a ser um pouco mais aberta, antes de, para variar, o conservadorismo tomar conta e retroceder tudo. Oi, sócios! E a gente já tem vídeos sobre a Clara Bow, sobre a Katharine Hepburn, sobre a Lucille Ball. Então, se você está chegando agora, confiram lá o universo do Sociocrônica. Vou deixar os links aqui embaixo na descrição para você conferir. E se você gostou, deixe o seu like e compartilhe bastante para este vídeo chegar em mais pessoas. E é isso aí, sócios. Vale lembrar também, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @Sociocrônica. Eu sei que eu repito esse tempo todo em cada final de vídeo, mas vale lembrar. Muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado aos apoiadores, aos membros, a você que curte, deixa o like e compartilha, e até o próximo vídeo. Tchau!